Outra coisa, nessa brincadeira aí, você perdeu um tempo de ouro do tratamento que faria você não ultrapassar a barreira de 3 meses com sintoma. E aí, quando você ultrapassa a barreira de 3 meses com sintoma, o tratamento é um pouco mais demorado. Então, eu quero falar para vocês que a aplicação de ácido hialurônico, aplicação de plasma rico em plaquetas, infiltrações de corticoides, quando comparado em indivíduos com dores articulares de quadril, de joelho, eles não são eficazes comparados à injeção de água com sal, de uma substância inerte. Ou seja, é mais uma terapia placebo que faz com que você perca tempo. Tá? Então veja se faz sentido, se tem alguma dúvida, pergunta aqui no direct, eu te respondo pessoalmente, coloca na caixinha, eu vou responder em vídeo para você, porque quanto mais você perde tempo no seu tratamento, quando você chega aqui achando que eu sou, ou nós fisioterapeutas somos, ou a salvação da lavoura, não é bem assim que funciona. E o que é engraçado é que os profissionais, eles proíbem esse perfil de paciente de fazer suas atividades. Aí passa um remédio e tira da corrida, tira da caminhada. Passa uma fisioterapia e tira do jiu-jitsu, e tira da musculação. Então, o paciente, ele não sabe por que ele melhorou. Ele não tem a convicção que foi o seu tratamento que melhorou. Ele pode ter melhorado só porque saiu da atividade que você proibiu, porque você estava com medo. E o medo faz com que você não avalie o paciente direito. Se o paciente conta uma história pesada, com várias barreiras de recuperação, e te traz um exame de imagem, e aí, pessoal, me perdoe, porque como esse aqui, ó, olha para aqui para esse exame de imagem. Olha para esse exame de imagem. Olha de novo aí, ó. Olha para cá. Escorregamento. Se você não tiver olhos treinados, você fala que é uma fratura vertebral. Se você não tiver olhos treinados, você está vendo aqui na setinha a descontinuidade do sinal da medula. Ou seja, você vai olhar para uma imagem dessa aqui e você vai dizer que essa paciente é cadeirante. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você. Essa paciente é uma grávida que nunca teve dor. Isso mesmo. Essa paciente, repita comigo, é uma grávida que nunca teve dor. Caio, mas a imagem dela é aterrorizante. Eu sei. E eu tô te mostrando essa imagem para você fazer careta, justamente para você ver que seu exame de imagem não significa nada se você não teve trauma, queda ou acidente. Até nos casos de trauma, queda, acidente, o exame de imagem pode ser evitado, porque a imagem vai achar alteração em pessoas sem dor também. Eu vou abrir outro artigo aqui para você ver. Vamos lá? American Journal of Neuroradiology, ou seja, Revista Americana de Neuroradiologia. Eu estou enfatizando isso porque às vezes o cara desinformado acha que a gente está criticando o médico, acha que a gente está criticando o fisioterapeuta. Não, a gente está falando que a sociedade precisa conhecer a respeito de tratamento científico que tem real eficácia comprovada. Essa revista é uma revista médica, é uma revista de radiologia médica, de neuroradiologia médica. E esse estudo, ele traz uma informação muito simples. Olha a informação que esse estudo traz. Vamos lá. Revisão sistemática sobre os achados de imagem de degeneração da coluna em uma população assintomática. E aí eles pegam 3.110 pessoas assintomáticas. E a ressonância encontra isso aqui, ó. Tá vendo essa tabelinha? Vou até aproximar para você ver. Vou aproximar. Essa tabelinha aí mostra uma estimativa do número de pacientes pela idade usada para informar a prevalência de achados anormais de achados de degeneração da coluna, de pessoas assintomáticas, pessoas sem dor. Você vai ver que quanto mais a idade avança, de 20 a 80 anos, maior é a prevalência de alterações dessa imagem. Olha para lá. Você tem 20 anos, 37% de degeneração acontece. Se você tem 30, 52%. Se você tem 40, 50, que é o maior perfil de pacientes que eu atendo é dessa faixa etária aqui, ó, de 40 a 50 anos, de 68 a 80% de achados anormais.
Tem uma grande população que eu atendo que é dessa idade aqui, ó, 70 anos. E aí você faz uma ressonância magnética em uma pessoa que tem 60, 70 anos, pessoas sem dor vão achar essa prevalência altíssima de alteração. Estou falando isso para você não se desesperar dizendo que você tem uma alteração na articulação sacroiliaca, dizendo que você tem uma alteração no ciático, você tem um bico de papagaio. Então, quando eu abro a boca para falar aqui, não é minha opinião, pessoal. Não é minha opinião. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é uma coisa que eu amo demais. Ó, vou te mostrar essa imagem. Opa lá, pessoal. Aqui é a prevalência de achados anormais em exames de imagem, né? 20 a 70 anos, 87% de abolamento de escala. Estudo de Nakashima em 2015, publicado na Spine. 51 homens, 40 a 70 anos. No ombro, ó, rupturas parciais do manguito rotador, afecções de bursite, né? Anormalidades gerais no ombro de pessoas com 40 a 70 anos. 96% de alterações. Pessoas sem dor. Repito, pessoas sem dor. Se a gente for analisar o quadril, a gente vai achar deformidades em Pincericam de 37 a 67% e lesões labrais de 68%. 2.114 pessoas estudadas. 2.114 pessoas estudadas. Então, ortopedista que analisa uma imagem dessa, vai falar o quê? Que o cara tem impacto feminino. Aí a gente continua, ó, com revisões sistemáticas de 5.397 joelhos de 40 anos. Osteoartrite de 19 a 43%, defeitos cartilaginosos de 43%, lesões meniscais de 19%. Se a gente for para o pé, você vai achar 54% de neuromas de Morton. Neuromas de Morton. Você vai achar doenças da fáscia plantar, né? 37% de alterações de patologia do HFL. Então, 320 ressonâncias magnéticas de imagem em pessoas com dor no pé. Em pessoas sem dor no pé, você acha essas alterações. Se você for para a lombar, aí ele vai referenciar aquele estudo que eu acabei de mostrar aqui. 3.110 pessoas, 96% de alterações. HFL a TFL. É o ligamento talofibular anterior, tá? Que você vai encontrar afecções com problema em pacientes que não têm dor no pé. Por que eu estou mostrando tudo isso, pessoal? Porque a gente tem que falsificar. Semana passada eu botei uma sequência de histórias aqui sobre o Choosing Wisely Brasil, de recomendações expressas para não fazer exame de imagem se você não tiver suspeita de uma doença grave. Caio, eu tô sem conseguir andar. Não é porque você perdeu a força. É porque você tem uma dor tão severa que a dor inibe a sua musculatura e você potencializa o medo. Principalmente se você passou por um profissional que te falou assim, seu problema é cirúrgico. Então você tem que ser testado por um fisioterapeuta clínico. Quando você imaginar que um paciente foi proibido de fazer alguma atividade, sair da corrida, sair do jiu-jitsu, da atividade que ele fizer, você já está jogando contra o processo de reabilitação dele. Lembrando, isso só vale para se o paciente tem dor sem trauma, sem queda e sem acidente. Se ele teve dor com trauma, queda e acidente, a gente tem marcos no processo de reabilitação do paciente, tá? E o ortopedista tem que ser visitado. Agora, se o paciente não teve trauma, isso funciona muito bem. Imagine que um paciente ele para de pedalar por causa de uma dor no joelho, porque ele acha que a dor no joelho vai agravar se ele continuar pedalando. Aí ele vai no profissional de ortopedia ou de fisioterapia que fala para ele, pare mesmo. Aí ele vai no profissional de educação física para fazer um personal trainer e ele sente dor no movimento. O educador físico não é treinado para tratamento da dor, manda ele evitar o movimento. E se manda ele evitar o movimento, eu estou reforçando um comportamento funcional mal adaptativo para evitar aquele movimento só porque a dor apareceu. Só que nesses casos de rigidez, a dor não tem muita relação com o agravamento de uma lesão. Nesses casos, a dor tem mais relação com o amolecimento das estruturas que estão presas. Então, a gente tem que encorajar o paciente a fazer repetições do movimento para ele ter uma nova experiência
cabeça de dor e voltar a pedalar, beleza? Um outro problema muito comum são pacientes que são praticantes de diversas modalidades esportivas, artes marciais, jiu-jitsu, karatê, judô, boxe, e atividades aeróbicas, corrida, ciclismo, natação. Eles têm esse sentimento de estar com a lesão porque tem dor, né? E a maioria desses atletas tem apenas uma relação de capacidade e demanda alterada. Eles impõem demanda sobre o sistema musculoesquelético de uma forma surreal. Tipo, se o paciente treina 9 vezes na semana, mas ele não treina domingo, ele tá tipo como se a semana tivesse 9 dias. A demanda é muito maior do que a capacidade do sistema musculoesquelético. E aí eu brinco com esses pacientes de triatlon, de crossfit, de artes marciais, que eles têm que ficar 2, 3 dias sem treinar, fazer o day off para poder recuperar. E se eles passam por profissionais que prometem, acelerar sua recuperação, fazer recovery, fazer acupuntura, fazer liberação miofascial, ele acredita que de fato o sistema vai se recuperar mais rápido. E a gente não tem evidência científica de que isso funcione, de que isso altere enzimas que predizem lesão musculoesquelética, como fosfocreatinoquinase no exame de sangue, ACK, né? A gente não tem evidência que a percepção de esforço em escalas, como por exemplo o Borg, são alteradas depois dessas metodologias. Mas quando o paciente faz um day off, quando o paciente faz uma indução de sono, ele tem um sono mais reparador, um sono entre 7 e 9 horas, esse paciente ele apresenta uma percepção de melhora absurda das dores. Uma outra coisa muito comum que a gente recebe aqui no consultório são pacientes com dor de cabeça. E aí a maioria dos pacientes que têm dor de cabeça, eles acreditam que tem enxaqueca, que é uma coisa completamente diferente de uma dor de cabeça comum. Entre os mais de 300 tipos de dores de cabeça existentes, as mais comuns são enxaqueca, cefaleia cervicogênica, isto é, de origem cervical, cefaleia tensional, de origem miofacial, e cefaleia associada às desordens da articulação temporomandibular. A gente ainda tem um cluster de apresentação clínica das cefaleias, onde uma só paciente pode apresentar os 4 tipos de cefaleias e ter episódios diferentes em várias fases da vida. E aí a gente tem que alinhar a expectativa no que diz respeito à diminuição da intensidade da dor, fator 1, diminuição da frequência de manifestação do sintoma, fator 2, e diminuição da necessidade de consumo de medicações, fator 3. Então, as principais características de uma enxaqueca é que a dor de cabeça geralmente é unilateral, só em um lado da cabeça, porém ela pode ser dos 2 lados, mais frequentemente em um lado só. Ela tem náusea associada à dor, o paciente sente vontade de vomitar. Ela pode apresentar aura, distúrbios visuais ou de fala associados. E a característica que eu mais acho importante é a piora com a atividade física. Se o paciente estiver com dor de cabeça e fizer atividade física, ele vai piorar imediatamente. Essa dor de cabeça é a enxaqueca. Então, um teste muito comum que a gente faz é colocar o paciente em estresse metabólico. Se você tem uma bike, uma esteira no seu consultório, coloca o paciente para correr, coloca o paciente para pedalar. Se você não tem, faz que nem eu, coloca o paciente para fazer polichinelos, flexões de braços, agachamentos, saltos com aterrissagem, passadas, exercícios multiarticulares que estressam o sistema musculoesquelético. Por quê? A enxaqueca é caracterizada como uma doença neurológica com vasodilatação das artérias. Então, se eu imprimo demanda no sistema musculoesquelético, eu potencializo a vasodilatação das artérias e o paciente vai piorar imediatamente. Então, é uma forma de eu definir que aquela dor de cabeça é enxaqueca. E qual que é a importância disso? A importância é de você não querer tapar o sol com a peneira, de você não prometer que o paciente vai zerar a dor, de você trabalhar em conjunto com um anestesiologista, trabalhar em conjunto com
uma psicóloga que mas deve ser psicóloga especialista em terapia cognitivo comportamental, para que o paciente lide melhor com os impactos funcionais que esse tipo de dor de cabeça, a enxaqueca, gera. O paciente ainda pode ter um neurologista, que não é qualquer neurologista, tem que ser um neurologista cefaliata, que é o especialista em cefaleias, em dores de cabeça. Por quê? Geralmente o paciente pode consumir algumas medicações abortivas de crise, de uma classe chamada de triptanos. O paciente ainda pode medicações que são preventivas de crise. Porém, o grande lance é que muitos pacientes não aproveitam o boom do consumo dessas duas classes de medicações somadas até analgésicos simples, opioides ou anti-inflamatórios não esteroidais. Eles não aproveitam o mecanismo de ação inicial dessas medicações para fazer o tratamento fisioterapêutico, para fazer um programa de atividade física, para fazer uma adequação alimentar, uma consultoria nutricional, para mudar de fato o estilo de vida, porque apesar da enxaqueca piorar com atividade física, a atividade física é o caminho que mais diminui a frequência de manifestação, a intensidade do sintoma e a necessidade de consumo de medicação. Então, se você tem dor de cabeça, ponto 1, não quer dizer que a sua dor de cabeça não tem salvação, não quer dizer que a sua dor de cabeça é enxaqueca. E se for, tem um gerenciamento baseado em evidência científica. E esse gerenciamento começa a ter efeito com 9 a 12 semanas. Então não adianta você que tem um diagnóstico de enxaqueca do neurologista, foi para o fisioterapeuta e ele não conseguiu excluir a enxaqueca. Não adianta você fazer 2, 3, 4, 5 sessões e achar que não teve efeito e abortar o tratamento. O tratamento é longo, o tratamento é de modificação de estilo de vida. Você precisa de no mínimo 9 a 12 semanas para começar a sentir os efeitos na sua qualidade de vida, na intensidade da dor. Se sua dor de cabeça não for enxaqueca, for uma cefaleia cervicogênica, a gente sabe exatamente quais movimentos você tem que fazer na coluna cervical alta, no ombro, na torácica e na articulação temporomandibular para você melhorar progressivamente em 8 semanas. Se a sua cefaleia for do tipo tensional, eu ainda tenho que fazer modificações no estilo de vida, porque, por exemplo, você pode estar chegando no trabalho, chegando em casa e estar o tempo todo discutindo com sua esposa, ou discutindo com seu filho, ou discutindo com sua mãe, ou brigando com seu sócio. Vários fatores psicossociais podem estar envolvidos, colocando você na tomada no 220, aumentando a tensão muscular. Aí você aperta os dentes sem sentir durante o dia, arranja os dentes enquanto está dormindo, sua esposa, seu marido acorda porque a zoada dos seus dentes é muito específica, incomoda o sono, e você começa a apresentar bruxismo, começa a apresentar dor temporomandibular, vai no dentista, faz tomografias, radiografias panorâmicas e não encontra alterações justificáveis para um tratamento odontológico, porque o estresse psicossocial é o fator de principal influência nesse tipo de cefaleia que é tensional. Como que a fisioterapia entra aí? A fisioterapia entra fazendo trabalhos miofaciais, trabalhos musculares e articulares para inibir a tensão da estrutura musculoesquelética, a tensão do trapézio, a tensão do masseter, pterigoide, orbitais, temporais, musculaturas que têm grandes impulsos nociceptivos para a região da cabeça. Se a sua cefaleia for associada a desordem temporomandibular mecânica, o fisioterapeuta orofacial, ou fisioterapeuta musculoesquelético, ou fisioterapeuta osteopata, ele vai saber gerenciar sozinho. Se a sua cefaleia for associada a desordem temporomandibular estrutural, o fisioterapeuta aí vai ter um papel coadjuvante e o dentista vai ter o papel principal. É um deslocamento discal que precisa de uma artrocentese, que precisa de uma cirurgia ortognática. Então, nesse caso aí, fisio e dentistas trabalham juntos. E psicólogos TCC também podem ajudar, tá? Então, pessoal, teve dor de cabeça, procura o fisioterapeuta musculoesquelético, busca a sua classificação, tenta tratar sem medicação, sem
procedimentos intervencionistas. Se o tratamento conservador funcionar, você vai evitar passar por vários tratamentos desnecessários que geram vários colaterais. Se não funcionar, você vai ter que abrir a mente para entrar com terapia com psicólogo em TCC, porque vocês não imaginam quanto o fator psicossocial interfere na dor. Às vezes ele é o fator principal e você vai achar ele como a principal barreira de recuperação para o seu paciente, beleza? Muita sequência de histórias hoje, né? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, em todos os casos clínicos que eu apresentei hoje aqui para vocês, coloca aqui na caixinha que amanhã a gente para responder vocês em vídeo, tá bom? Grande abraço. Lembra que esse final de semana a gente vai estar se aperfeiçoando, fazendo reabilitação otoneurológica, reabilitação labiríntica e vestibular. A gente já atende esse perfil de paciente, mas agora a gente vai para uma nova área, uma nova subespecialidade dentro dessa área. O melhor fisioterapeuta do Brasil nessa área já está aqui em Salvador, vai ministrar 3 dias de curso para a gente e a gente vai estar lá como ouvinte, aprendendo cada vez mais para prestar um serviço de excelência para você, beleza? Grande abraço, movimento é vida.